Olá, sejam todos muito bem-vindos à nona aula do curso aberto de Criminologia, organizado pelo CPEC em homenagem ao professor Juarez Cirino dos Santos. Eu me chamo Dília Benatti, sou mestranda em Criminologia pela Faculdade de Direito da USP, sob orientação do professor Maurício Dieter, a quem eu quero agradecer desde já pela oportunidade de participar desse projeto. E, bom, companheiros, para avançar nos nossos estudos da nossa obra de referência Criminologia, uma contribuição para a crítica da economia da punição, hoje nós vamos tratar da teoria da associação diferencial de Edwin Sutherland, que, como o professor Juarez Cirino mencionou na aula magna, é considerado o mais importante criminólogo do século XX, tanto que ele deu nome ao prêmio anual de maior estatura concedido pela American Society of Criminology. E só por curiosidade, tamanha foi a contribuição do trabalho de Sutherland que Hermann Meiring sugeriu que, se existisse um prêmio Nobel em criminologia, Sutherland seria o teórico que mais faria jus a esse prêmio. E é interessante pensar que ele caiu na criminologia quase que de maneira acidental. Ele dava aula de latim e grego numa universidade e tinha a pretensão de se tornar um historiador. Mas um dos pré-requisitos para cursar a história era possuir alguma formação em sociologia. Para vencer essa etapa, ele decidiu fazer um curso por correspondência na área e, no final das contas, ele acabou doutor em sociologia pela Universidade de Chicago, o que fez com que efetivamente tenha integrado a Escola de Chicago, né? E, evidentemente, sofreu influência do que se produzia ali. Mas ele não é considerado um criminólogo da Escola de Chicago, porque, na verdade, ele desenvolveu um pensamento de vanguarda. Ele antecipou muitas das ideias que voltariam de maneira central em correntes teóricas posteriores, além de ter sedimentado toda a base do que viriam a ser as teorias das subculturas, né? E também porque ele rompe com as principais tendências da teoria criminológica da época. Isso, nós estamos falando do primeiro quartel do século XX, um período em que a criminologia era basicamente dividida entre positivismo biológico, positivismo social e as teorias da escolha racional. Mas o fato é que Sutherland rejeitava essas tendências. Ele não coadunava nem com as hipóteses que atribuíam as causas do crime a patologias individuais, nem com explicações pautadas na pobreza ou situações de vulnerabilidade econômica. Afinal de contas, é dele o primeiro grande estudo sobre a criminalidade da classe dominante. Mas para entender a explicação que ele dava ao crime, primeiro é preciso esclarecer que Sutherland não se limitava às definições legais de crime. Já na sua época, ele desafiava a objetividade do direito penal. Tanto é que grande parte das condutas que ele apresenta como criminosas em crime de colarinho branco eram disciplinadas pela legislação civil. A sua atenção ao eleger um objeto de estudo para a criminologia voltava-se muito mais à dimensão dos danos sociais que determinada conduta implicava do que o mero tratamento jurídico atribuído. Veja, é evidente que o contexto sócio-histórico em que Sutherland viveu contribuiu para que ele chegasse a esse grau de esclarecimento, não é? Como se do dia para a noite ele concluísse que a classe dominante era capaz de produzir uma extensão de danos sociais absolutamente superior a qualquer delinquente da classe trabalhadora. Ele experienciou a crise de 29 já enquanto pesquisador. E foi, inclusive, o sentimento de desconfiança da população em relação aos grandes empresários e o rearranjo da política econômica estadunidense com uma relativa adoção das ideias keynesianas, sobretudo o incremento da intervenção estatal no mercado, que deu abertura para que Sutherland pesquisasse a criminalidade da classe dominante. Então, se os ricos, bem-sucedidos, também cometem crime, qualquer tentativa de explicar as causas do crime exclusivamente pela pobreza ou por fatores biológicos é, no mínimo, incompleta. Como o professor Juarez esclarece no livro, a pobreza e fatores biológicos não deixam de ser fatores importantes na determinação de condutas, mas não têm uma relação necessária com a criminalidade. Até porque essas explicações unitárias elas acabam tendo um alcance muito restrito. Na década de 30, existia um debate muito grande sobre a cientificidade da criminologia e a sua independência em relação à medicina e ao direito. Sutherland era um sociólogo. Quando ele se propõe a construir uma teoria explicativa para o crime, ele se concentra em estabelecer
princípios gerais aplicáveis a todos os casos particulares, né? O que, evidentemente, requer a verificação de condutas que estejam sempre presentes na conduta criminosa e, por consequência, que sejam sempre ausentes na conduta não criminosa. Mas, para chegar a essa generalização, era necessário um exercício de abstração lógica das condições e dos processos que fossem comuns aos indivíduos no geral, né? No sentido que abarcasse tanto os ricos quanto os pobres, homens, mulheres, indivíduos emocionalmente instáveis, indivíduos emocionalmente estáveis, enfim. Por outro lado, ao desenvolver essa generalização, era necessário distinguir o comportamento criminoso do comportamento não criminoso. Porque Sutherland compreendia que, embora o comportamento criminoso coincida de maneira ampla com o comportamento humano em geral, as condições e os processos que produzem o crime e a criminalidade são específicos. Veja, existem condições que são necessárias para a promoção de qualquer conduta, como respirar, por exemplo. Obviamente que a pessoa precisa estar respirando para cometer um crime. Do contrário, ela não cometeria o crime porque estaria morta. Mas respirar é condição para qualquer comportamento humano. Não é como se tivesse qualquer relação específica com o crime. Sutherland faz esse exercício de abstração para distinguir o que é específico do que é geral, né? E o segundo procedimento era a diferenciação dos níveis de análise, no sentido de reconhecer quais são os fatores importantes para a compreensão do objeto. Veja, quando Aristóteles tentou explicar o estudo do movimento de queda livre a partir dos traços do objeto, ele chegou a uma premissa equivocada, porque ele não considerou a influência que o meio exercia nesse objeto. Sutherland traz isso para a criminologia com o exemplo do filme Angels with Dirty Faces, em que 2 adolescentes tentam furtar um trem, mas eles são descobertos e acabam perseguidos pela polícia. Em determinado momento da fuga, eles precisam pular o muro. O adolescente mais alto consegue pular o muro com bastante facilidade, não é preso e acaba se tornando padre. O mais baixo não consegue, ele acaba no reformatório e se tornou um gangster. Mas isso não quer dizer que a criminologia deva buscar uma causalidade entre o tamanho das pernas de alguém e o crime no geral. Para esse caso específico, dá para dizer que a diferença de altura entre os adolescentes foi significante para que um deles se tornasse criminoso e o outro não. Mas apenas na medida em que esse fator influenciou nos eventos seguintes. Para Sutherland, muitas das confusões a respeito do crime e da criminalidade eram tributárias a essa dificuldade de definir os níveis de análise que efetivamente explicam o comportamento criminoso. Ele aponta que é possível explicar o crime pelos processos que operam no momento da conduta, o que ele chama de explicação situacional, ou pelos processos que remontam à história do indivíduo, né, que seria a explicação histórica. Mas ele considera que a explicação situacional geralmente se relaciona com a tentativa de isolar patologias pessoais e patologias sociais entre os criminosos, né? Veja, vamos pensar no indivíduo que decide furtar uma maçã quando percebe que o dono não está prestando atenção. Explicar o furto pela desatenção do dono é uma explicação situacional. Mas nem todo mundo furtaria maçã só porque o dono não está olhando. Na verdade, isso depende da representação que o indivíduo faz do momento em que o dono não está olhando. Que o dono não está olhando. E segundo Sutherland, isso depende das inclinações e das habilidades que o indivíduo adquiriu ao longo da vida. Quando se faz uma explicação do crime a partir da trajetória do indivíduo, o que se faz é uma explicação histórica. Com isso, Sutherland começa a desenvolver sua teoria partindo da premissa de que o crime ocorre quando a situação apropriada para tanto, de acordo com a definição dada pelo indivíduo, está presente. Mas para isso, ele precisa entender como que o indivíduo chega a essa definição. Então, ele parte do nível mais elementar, de que o crime é um comportamento, e como a maior parte dos comportamentos são apreendidos, embora exista uma série de comportamentos naturais, a maior parte dos comportamentos humanos são apreendidos. Então, o comportamento criminoso também é algo que deve passar por um processo de aprendizagem. Veja, engolir. Ninguém nos ensina a engolir. Engolir é um comportamento natural. Por outro lado, o que engolir é algo geralmente ensinado pelos nossos pais. Da mesma forma, não é natural comprar um bilhete para entrar no metrô.
mas é algo que nós aprendemos por meio de interações sociais. Isso tem uma implicação negativa de que o comportamento humano ele não pode nem ser herdado, nem simplesmente inventado. Ainda que o ser humano possua uma capacidade inventiva imensa, chegar até essa invenção demanda um treinamento, no sentido do acúmulo de conhecimentos, da obtenção de habilidades, da capacidade de reconhecer oportunidades. E se não é herdado nem inventado, o comportamento, então, emana de uma assimilação do ambiente em que o sujeito está inserido. Portanto, a aprendizagem demanda interação social. Ou seja, o crime é transmitido por meio de um processo de comunicação que depende não só do emissor, como também do receptor. Ao longo da vida, o sujeito vai adquirindo filtros que determinam sua resposta a determinado estímulo. Não é como se toda a interação social fosse representada pelo sujeito da mesma forma. Na realidade, Sutherland defende que a parte decisiva do aprendizado é transmitida no círculo de relações pessoais próximas ao indivíduo. Então, é mais provável que esse indivíduo assimile e reproduza o comportamento das pessoas às quais ele é mais próximo. Mas é claro que não basta a mera imitação para a reprodução do comportamento, especialmente quando nós estamos falando de crime. O indivíduo ele precisa aprender as técnicas para delinquir, que, a depender da conduta que se pretenda realizar, variam desde do acúmulo de conhecimentos de informática para a invasão de um sistema digital, para quem quer ser um hacker, até o simples arremesso de uma pedra na vidraça, se o fim é produzir dano. E também ele precisa assimilar a direção específica que é dada aos respectivos motivos, respectivas atitudes, ao impulso, à racionalização, no sentido da justificação que é dada para o comportamento. Tudo isso precisa fazer sentido na cabeça do indivíduo. Essa direção específica dos motivos, ela varia conforme uma interpretação favorável ou desfavorável às normas legais. Você pode achar que é errado matar uma pessoa. Para ficar mais concreto, vamos pensar, sei lá, um genocida. Embora de maneira abstrata a conduta matar alguém continue sendo errada, ela se torna mais razoável quando a morte desse genocida significa o impedimento do extermínio de toda uma população. Da mesma forma, existe um monte de gente que se diz pró-vida e usa esse argumento para condenar o aborto, mas é favorável à pena de morte. Com isso, a gente percebe que existe uma zona cinzenta na fronteira entre o comportamento certo e o comportamento errado. Essas contradições são próprias de uma sociedade complexa como que a gente vive. Nós estamos em constante interação com diversos códigos de conduta que não necessariamente são compatíveis entre si. É muito difícil pensar em um indivíduo que só entra em contato com comportamentos que observam rigorosamente a lei, da mesma forma que é muito difícil que um indivíduo só entre em contato com comportamentos ilegais. Nós convivemos com essas duas formas a todo tempo. E é aqui que reside a hipótese da teoria da associação diferencial. A aprendizagem do comportamento criminoso como resultado de uma combinação entre excesso e insuficiência de forças contrárias. Logo, uma associação diferencial. Um excesso de definições favoráveis aos padrões de comportamento criminoso e uma insuficiência de definições favoráveis aos padrões de comportamento não criminoso. Ainda que isso pareça muito simples, não é como se nós pudéssemos chegar a esse resultado das definições com uma interpretação mecânica, né? É preciso considerar que a associação diferencial ela sofre variações de frequência, duração, prioridade, no sentido da ordem de apreensão dos comportamentos, né? Porque Sutherland considerava que há uma tendência que o indivíduo reproduza comportamentos aprendidos na infância e de intensidade dessas associações. Desde um ponto de vista do prestígio, da importância que o indivíduo dá à fonte do comportamento aprendido e das emoções envoltas à associação. Embora o Sutherland considere o crime como uma expressão de valores e necessidades gerais, ele nega que os crimes sejam explicados por esses valores e necessidades, uma vez que o comportamento criminoso também é uma expressão de valores e necessidades gerais. Então, esses fatores são relacionados ao comportamento social, seja ele criminoso ou não, né?
O professor Juarez Cirino exemplifica isso muito bem na obra quando ele diz que os delitos patrimoniais são realizados para obter dinheiro. Mas o trabalho assalariado também é realizado para obter dinheiro. O dinheiro é uma necessidade geral das pessoas que vivem no modo de produção capitalista para manutenção da sua própria existência. O que difere é como se obtém o dinheiro. E não é só isso. Para continuar nesse exemplo, ao mesmo tempo em que existem indivíduos que cometem crime para sobreviver, existem indivíduos que já acumularam patrimônio suficiente para prover a sua subsistência e de algumas gerações de seus descendentes e que também cometem crime para obtenção de dinheiro. Tanto que Sutherland fala que privar o crime de qualquer explicação que não seja a pobreza é uma injustiça com os pobres honestos, mas também é uma injustiça com os ricos criminosos. Afinal de contas, eles estão lá cometendo seus delitos, né? Nós não somos nós que vamos desconsiderá-los. Isso nos leva à segunda grande contribuição de Sutherland, o estudo dos crimes de colarinho branco. Esse conceito de crime de colarinho branco não existia até então. Ele foi desenvolvido pelo próprio Sutherland, que o definiu como o crime cometido por uma pessoa de respeitabilidade e elevado status social no curso de sua atividade profissional. Ou seja, o crime de colarinho branco ele não abrange qualquer tipo de crime cometido por alguém da classe dominante. Ele tem essa especificidade de ocorrer no âmbito profissional. Essa observação é imprescindível porque Sutherland começou a estudar os crimes das grandes corporações para verificar a sua hipótese de que as causas do crime se relacionavam ao fenômeno social e não a patologias individuais. Quando ele analisa a variação entre os tipos dos executivos no sentido de suas características individuais e as condutas criminosas praticadas pelas respectivas empresas, ele conclui que é mais relevante para a criminologia atentar ao ramo em que a empresa atua do que a personalidade ou outros aspectos individuais dos executivos. Porque ele constata duas tendências. Ainda que duas empresas tivessem exatamente os mesmos gestores, a prática ou a abstenção de condutas criminosas variava conforme o ramo de atuação. E executivos que atuavam no mesmo ramo praticavam as mesmas condutas criminosas, ainda que possuíssem personalidades completamente diferentes. Como eu já mencionei no começo da aula, Sutherland não incorporou as definições legais de crime nas suas pesquisas. Quando ele começou a estudar os crimes de colarinho branco, ele percebeu que havia uma superrepresentação das classes mais baixas, né, nas estatísticas criminais, e uma subrepresentação das classes dominantes. Mas essa disparidade não necessariamente refletia a realidade concreta, em razão da forma pela qual se calculavam essas estatísticas. Veja, isso é algo que Sutherland escreve na década de 30, mas que ganhou proeminência na pesquisa criminológica a partir de 1960, quando o Labeling Approach começou a trabalhar com a cifra oculta da criminalidade. E não é como se essa diferença de tratamento jurídico pudesse ser fundamentado em um critério de lesividade. Sutherland aponta que, em 1938, os 6 maiores inimigos públicos conseguiram mais ou menos $130 mil em crimes como furto e roubo. Vejam, os 6 maiores inimigos públicos. Ao passo que, no mesmo período, Ivar Krieger, que tinha empresas no ramo da construção civil e controlava praticamente sozinho a produção de fósforo no mundo, subtraiu $250 milhões. Montante mais ou menos 200 vezes superior. E, para além de impactos meramente financeiros, Sutherland também dizia que os crimes de colarinho branco geravam maior impacto nas relações sociais, porque eles abalavam a confiança da população nas instituições. Veja, quando Sutherland estuda os crimes de colarinho branco, ele verifica o cometimento de práticas ilícitas nas empresas de maior sucesso dos Estados Unidos, que definitivamente eram muito bem e rigorosamente organizadas. Por isso, ele considera que é mais adequado trabalhar com o conceito de organização social diferencial ao invés de desorganização social. Porque não é como se o crime existisse em apenas uma determinada localidade. Ele, na verdade, está
socialmente distribuído. Sutherland reconhece que determinados delitos ocorrem com maior frequência em determinadas regiões, como concluiu a Escola de Chicago. Mas isso não quer dizer que o crime só aconteça naquela região. Para continuar o exemplo da cidade de São Paulo, que o professor Ricardo Dares trouxe, você pode dizer que há uma concentração maior de homicídios no bairro de Parelheiros. Mas, definitivamente, comete-se muito mais insider trading na Faria Lima do que em Parelheiros. As duas condutas são tipificadas pelo direito penal, mas elas estão concentradas em áreas geográficas distintas. Apesar de todos os méritos da teoria da associação diferencial e do reconhecimento histórico que tem hoje, ela recebeu muitas críticas e muitas delas bastante pertinentes. O professor Juarez diz no livro que as críticas contra detalhes da teoria de Sutherland são justamente a maior evidência do seu poder de convencimento. Principalmente levando em consideração o estágio científico da pesquisa social na época, né? De fato, a teoria da associação diferencial ela não explica por que um indivíduo sob determinadas influências se torna um criminoso e outro, sobre as mesmas influências, não. Mas isso requer uma resposta tão precisa que nem mesmo a criminologia, em seu estágio atual de desenvolvimento, conseguiu chegar. E é evidente que Sutherland negligenciou questões que são fundamentais à compreensão do crime numa sociedade dividida em classes. Mas também é preciso ser intelectualmente honesto e reconhecer que em nenhum momento o intuito de Sutherland foi dar a última palavra sobre o crime e sobre a criminalidade. Na realidade, ele identificou os problemas aos quais a teoria criminológica até então produzida não dava respostas. E, para solucioná-los, ele teve que estabelecer novas hipóteses, testar essas novas hipóteses e, consequentemente, corrigir algumas impropriedades das produções teóricas anteriores. Isso é fazer ciência. Os criminólogos estão diariamente testando hipóteses, avançando e voltando no conhecimento que já foi produzido e identificando os problemas para os quais ainda não existe solução, até porque nem de longe nós podemos falar que o comportamento do crime e da criminalidade está solucionado, né? Especialmente se nós levarmos em consideração a situação brasileira. Mas, enfim, companheiros, eu tô me aproximando do fim e como referências complementares, para além daquelas que estão na obra do professor Juarez Cirino, eu indico essa, que é a única obra de Sutherland traduzida para o português. Aliás, é uma tradução primorosa feita pelo professor Clécio Lemos, Crime de Colarinho Branco. Essa que é a versão sem cortes, né? A primeira edição do livro é da década de 40, mas foi censurado até 1983. Indico também o livro The Professional Thief, também de Edwin Sutherland, que é uma narrativa da profissão do assaltante. É um livro dividido em duas partes. A primeira, de maneira geral, é uma reprodução da experiência de Chick Conwell, né? Obviamente isso era um pseudônimo, né? Da experiência de décadas de Chick Conwell no cometimento de delitos patrimoniais, né? Conta com alguns apontamentos de Sutherland. A primeira parte é basicamente um relato. E na segunda parte é onde Sutherland apresenta algumas hipóteses e uma interpretação do estabelecimento de carreiras profissionais no âmbito dos delitos patrimoniais. Especificamente sobre a teoria da associação diferencial, Delinquents, Crime and Differential Association, de Donald Cressy, que foi o último doutorando de Sutherland na Universidade de Indiana. E, embora tenha uma trajetória acadêmica e uma produção teórica brilhante, pelo menos no Brasil, ele ficou mais conhecido por ter sido o responsável pelas edições de Principles of Criminology posteriores à morte de Sutherland. E, por fim, para quem tiver interesse em se aprofundar nesse debate da conceitualização de crime, eu indico o artigo Defenders of the Order or Guardian of Human Rights, do casal Schwenninger, que está nessa seminal obra dos Young Turks, Critical Criminology. Além de apresentar uma revisão muito crítica, né, do debate a respeito da definição de crime, nesse artigo vocês também vão encontrar uma série de referências bibliográficas, se vocês quiserem usar depois. E agora sim, para finalizar, eu gostaria de agradecer ao Introcrim
por ter cedido espaço para a gravação dessa aula, né? Também quero reiterar a minha enorme satisfação em fazer parte desse projeto, dessa justíssima homenagem. Afinal de contas, se Sutherland é considerado o criminólogo mais importante do século XX, o professor Juarez Cirino dos Santos é certamente o maior e mais importante criminólogo de todos os tempos do Brasil. Muito obrigada a todos e até uma próxima. Meu amigo Juarez Cirino dos Santos, eu não vou aqui fazer um relatório sobre suas obras, porque nós nos conhecemos há muitos anos. Nós compartilhamos ideias, expectativas, frustrações, também convicções políticas, jurídicas, criminológicas, sociológicas e filosóficas. Quero dizer, Juarez Cirino dos Santos, só uma coisa. Você é o maior criminólogo do Brasil. Não preciso dizer mais nada. Só isso. Basta. Te conheço profundamente. Sei como você é. E acho que não existe pessoa no Brasil que possa dizer isso de você, porque eu te conheço muito. Você é realmente o maior criminólogo do Brasil. Grande abraço.